Regimento interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Dispõe sobre a organização e o funcionamento do tribunal e estabelece as competências e atribuições de seus órgãos e da administração superior. Da organização, da composição e da competência. Da organização. Artigo 1º. O Tribunal de Justiça, com sede na capital federal, compõe-se de 48 desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos territórios federais. Artigo 2º. O Tribunal funciona em sessões do Tribunal Pleno, do Conselho Especial, do Conselho da Magistratura, da Câmara de Uniformização, das Câmaras Especializadas, das Turmas Especializadas, em reuniões das comissões permanentes ou temporárias. O Tribunal possui 3 câmaras especializadas, 2 cíveis e uma criminal, e 11 turmas, 8 cíveis e 3 criminais. Artigo 3º. O Tribunal Pleno, constituído pela totalidade dos desembargadores, é presidido pelo presidente do tribunal e possui atribuições administrativas. Artigo 4º. O presidente do tribunal, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça são eleitos pelo Tribunal Pleno entre os seus membros, nos termos definidos neste regimento. O presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça compõem a administração superior e integram o Conselho Especial e o Conselho da Magistratura, sem exercerem, no primeiro, as funções de relator ou de revisor. O presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça, ao concluírem os respectivos mandatos, retornarão às turmas, observado o seguinte: o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça integrarão, respectivamente, a turma de que saírem os novos presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e corregedor da Justiça. Se o novo presidente for o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente ou o corregedor da Justiça, o presidente que deixar o cargo comporá a turma da qual provier o novo primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente ou o novo corregedor da Justiça. Se o novo primeiro vice-presidente for o segundo vice-presidente ou o corregedor da Justiça, o primeiro vice-presidente que deixar o cargo comporá a turma da qual provier o novo segundo vice-presidente ou o novo corregedor da Justiça. Se o novo segundo vice-presidente for o primeiro vice-presidente ou o corregedor da Justiça, o segundo vice-presidente que deixar o cargo comporá a turma da qual provier o novo primeiro vice-presidente ou o novo corregedor da Justiça. Se o novo corregedor da Justiça for o primeiro vice-presidente ou o segundo vice-presidente, o corregedor da Justiça que deixar o cargo comporá a turma da qual provier o novo primeiro vice-presidente ou o novo segundo vice-presidente. O retorno de que trata o parágrafo anterior deverá observar o óbice do artigo 6º, mediante as permutas que se fizerem necessárias. Artigo 5º. O desembargador terá assento na turma em que houver vaga na data de sua posse. Se empossado simultaneamente mais de um desembargador, a indicação da preferência por turmas dar-se-á na ordem decrescente de antiguidade. Artigo 6º. Não poderão ter assento, na mesma turma ou câmara, desembargadores cônjuges ou parentes em linha reta ou colateral, inclusive por afinidade, até o 3º grau. Nos julgamentos do Conselho Especial, a intervenção de um dos desembargadores, nos casos de que trata este artigo, determinará o impedimento do outro, o qual será substituído, quando necessário, na forma determinada neste regimento. O impedimento do parágrafo anterior não se aplica aos julgamentos de matéria administrativa no Tribunal Pleno e do Conselho Especial. Da composição e da competência do Conselho Especial. Artigo 7º. O Conselho Especial compõe-se de 21 membros e é presidido pelo presidente do Tribunal. Integram o Conselho Especial os 11 desembargadores mais antigos, entre eles o presidente do Tribunal, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça. 10 desembargadores eleitos pelo Tribunal Pleno. Em caso de impedimento do presidente, a condução dos trabalhos será transmitida ao primeiro vice-presidente ou, na impossibilidade deste, ao segundo vice-presidente. Na impossibilidade de ambos, ao membro mais antigo que lhe suceder na ordem decrescente de antiguidade.
Artigo 8º. As vagas por antiguidade serão providas pelos membros mais antigos do Tribunal Pleno mediante ato do Presidente. Artigo 9º. A eleição prevista no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 7º será realizada em votação secreta. As candidaturas serão apresentadas no início da sessão convocada para a eleição. Nas vagas destinadas ao quinto constitucional, será observado o critério da alternância prevista em lei. Será eleito o desembargador que obtiver maioria simples, observando a regra do artigo 360, parágrafo 1º, quanto ao quórum de instalação. No caso de empate, será considerado eleito o desembargador mais antigo no tribunal. No caso de empate, será considerado eleito o desembargador mais antigo no tribunal. O mandato dos membros eleitos será de 2 anos, admitida uma recondução. O desembargador que integrar o Conselho Especial por 4 anos, desprezada a convocação por período igual ou inferior a 6 meses, só poderá ser candidato se esgotados todos os nomes dos elegíveis. Quando, no curso do mandato, o membro eleito passar a integrar o Conselho Especial pelo critério de antiguidade, será declarada vacância e convocada eleição para o provimento da respectiva vaga. Artigo 10. Serão considerados suplentes, na ordem decrescente da votação, os membros não eleitos, na falta destes, observar-se-á a antiguidade. Artigo 11. A substituição dos membros do Conselho Especial, nas férias, nos afastamentos e nos impedimentos, será feita por convocação do presidente do tribunal, observados os seguintes critérios. Os membros escolhidos pelo critério de antiguidade serão substituídos de acordo com a ordem decrescente dessa, excluídos os suplentes e inadmitida a recusa. Os membros eleitos serão substituídos pelos suplentes na ordem decrescente da votação ou, na falta destes, na ordem de antiguidade, inadmitida a recusa. Os membros convocados ficarão vinculados aos processos que lhes forem distribuídos. Artigo 12. O Conselho Especial somente se reunirá na presença de desembargadores em número equivalente ao inteiro que se segue a metade de seus membros, no mínimo. Quando exigido o quórum qualificado para deliberação, o Conselho Especial não se reunirá sem que estejam presentes desembargadores em número equivalente, no mínimo, a 2/3 dos membros que o integram, considerados os substitutos. Faz-se a verificação de quórum no início da sessão de julgamento. Artigo 13. Compete ao Conselho Especial processar e julgar ordinariamente, nos crimes comuns e de responsabilidade, os governadores dos territórios, o vice-governador e os secretários de governo do Distrito Federal e os dos governos dos territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Nos crimes comuns, os deputados distritais, e nesses e nos de responsabilidade, os juízes de direito do Distrito Federal e dos territórios e os juízes de direito substitutos do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. O mandado de segurança e o habeas data contra atos do presidente do tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os artigos 21, inciso 2º, e 23, inciso 4º, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros, do Governador do Distrito Federal e dos governadores dos territórios. O habeas corpus, quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à jurisdição do Conselho Especial, ressalvada a competência da Justiça Especial e a dos tribunais superiores. O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, de entidade ou de autoridade quer da administração direta, quer da indireta dos governos do Distrito Federal e dos territórios, da Câmara Distrital ou do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O conflito de competência entre órgãos e entre desembargadores do próprio tribunal. A ação rescisória e a revisão criminal dos próprios julgados. O incidente de agressão de inconstitucionalidade. Os embargos infringentes opostos aos próprios julgados e as ações rescisórias de competência das câmaras. A carta testemunhável relativa a recursos especial, extraordinário ou ordinário. A ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou de ato normativo distrital em face da lei orgânica do Distrito Federal e as respectivas reclamações,
para garantir a autoridade de suas decisões. Promover o pedido de intervenção federal no Distrito Federal ou nos territórios, de ofício ou mediante provocação. Julgar as exceções e os incidentes de impedimento ou de suspeição relativos a desembargadores e ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e territórios. Julgar a exceção da verdade nos casos de crime contra a honra em que o querelante tenha direito a foro por prerrogativa de função. Julgar os recursos referentes às decisões dos membros do tribunal nos casos previstos nas leis processuais e neste regimento. Executar as sentenças que proferir nas causas de sua competência originária, podendo o relator delegar aos magistrados de primeiro grau a prática de atos não decisórios. Processar e julgar proposta de súmula sobre matéria de sua competência e de competência comum às câmaras especializadas. Julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do artigo 988, inciso 1º e inciso 2º, e parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Do Conselho da Magistratura. Artigo 14. O Conselho da Magistratura é integrado pelo Presidente do Tribunal, pelo primeiro vice-presidente, pelo segundo vice-presidente e pelo Corregedor da Justiça. O Conselho da Magistratura será presidido pelo Presidente do Tribunal e se reunirá ordinariamente na penúltima sexta-feira de cada mês, exceto se desnecessário, e extraordinariamente mediante convocação de qualquer dos seus membros. Artigo 15. Compete ao Conselho da Magistratura julgar representação contra magistrados por excesso injustificado de prazos legais e regimentais. Regulamentar e atualizar a tabela do regimento de custas das serventias judiciais e dos serviços notariais e de registro, observado o disposto no artigo 72. Julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo presidente do tribunal nos casos do artigo 266. Exercer as funções que lhe forem delegadas pelo Conselho Especial ou pelo Tribunal Pleno. Artigo 16. Autuada a representação de que trata o inciso 1º do artigo 15 será encaminhada ao presidente, nos casos de desembargadores, ou ao corregedor, nos casos de magistrados de primeiro grau, que funcionarão como relator. Ouvido previamente o magistrado no prazo de 10 dias. A representação poderá ser arquivada por decisão do relator. Não sendo o caso de arquivamento liminar, o magistrado será intimado para apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Julgada procedente a representação, o magistrado será intimado para praticar o ato em 10 dias. Quando manifestamente infundada a justificativa apresentada, o relator poderá, no prazo de 48 horas, determinar a intimação do magistrado para praticar o ato em 10 dias, ad referendum do Conselho da Magistratura. Permanecendo inerte o magistrado, os autos serão encaminhados ao seu substituto legal para decisão em 10 dias. Da Câmara de Uniformização. Artigo 17. A Câmara de Uniformização é integrada pelo desembargador mais antigo das turmas cíveis, que a presidirá, e pelos 2 desembargadores mais antigos de cada uma delas. A Câmara de Uniformização será presidida pelo desembargador mais antigo, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário. Será considerada a antiguidade no órgão julgador de origem do desembargador. A Câmara de Uniformização reunir-se-á na presença de desembargadores em número equivalente, no mínimo, a 2/3 de seus membros. Nas faltas e impedimentos, os desembargadores serão substituídos pelos integrantes das respectivas turmas cíveis, observada a ordem decrescente de antiguidade. O presidente não receberá distribuição e somente votará quando houver empate nos processos vinculados. Quando chamado a julgamento o processo da sua relatoria, passará a presidência ao desembargador que o suceder na ordem de antiguidade. O desembargador ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data que deixar de integrar o órgão. No rodízio anual da presidência, o desembargador mais moderno da turma de origem do presidente deixará de integrar o órgão. Artigo 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento. O recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva.
O incidente de assunção de competência. Proposta de súmula em matéria civil e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento. Julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do artigo 988, quarta, e parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. A reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de turma recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Das câmaras especializadas. Das disposições gerais. Artigo 19. A primeira e a segunda Câmara Civil serão integradas pelos componentes das 8 turmas cíveis, a Câmara Criminal, pelos componentes das 3 turmas criminais. As câmaras serão presididas pelo desembargador mais antigo no órgão, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com um ano judiciário. O presidente da Câmara, quando chamado a julgamento o processo do qual seja relator ou revisor, passará a presidência a um dos desembargadores que lhe suceder na ordem de antiguidade. As câmaras reunir-se-ão na presença de desembargadores em número equivalente, no mínimo, ao inteiro que se seguir a metade de seus membros. O quórum poderá ser completado com a participação de membro de outra Câmara. O comparecimento à Câmara de desembargador vinculado ao julgamento de processo não importará a exclusão de quaisquer de seus membros, salvo se ocorrer permuta. Neste caso, deixará de participar o desembargador que, em virtude dela, tenha passado a integrar o órgão, ou se, com essa presença, extrapolar o número correspondente à composição total da Câmara, da qual ficará excluído seu componente mais moderno. Das câmaras cíveis. Artigo 20. A primeira Câmara Civil é composta pelos membros da primeira, da terceira, da quinta e da sétima turma civil, a segunda Câmara Civil, pelos membros da segunda, da quarta, da sexta e da oitava turma civil. Artigo 21. Compete às câmaras cíveis processar e julgar os conflitos de competência, inclusive os oriundos da vara da infância e da juventude, ressalvado o disposto no artigo 13, e f. O mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às turmas cíveis, de juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos secretários de governo do Distrito Federal e dos territórios. O habeas data contra ato do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos secretários de governo do Distrito Federal e dos territórios. A ação rescisória de sentença de primeiro grau, de acórdãos das turmas cíveis e dos próprios julgados. Os incidentes de impedimento e de suspeição relativos aos juízes no exercício da jurisdição civil. As ações que tenham por objeto a declaração de legalidade ou ilegalidade de greve de servidores distritais não regidos pela legislação trabalhista. Julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do artigo 988, e segunda, e parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Continuidade de julgamento da ação rescisória, nos termos do artigo 120, inciso I. Da Câmara Criminal. Artigo 22. A Câmara Criminal é composta pelos membros da primeira, da segunda e da terceira turma criminal. Artigo 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar os embargos infringentes e de nulidade criminais e o conflito de competência, inclusive o de natureza infracional, oriundo de vara da infância e da juventude. A revisão criminal, ressalvada a competência do Conselho Especial. O pedido de desaforamento. O mandado de segurança contra a decisão de magistrado de primeiro grau ou de relator de recurso distribuído a qualquer das turmas criminais. A representação por indignidade para o oficialato de membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como de membros dessas corporações nos territórios. A representação para a perda da graduação das praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como das praças dessas corporações nos territórios. O agravo contra a decisão que não admita embargos infringentes e de nulidade criminais. As exceções de impedimento e de suspeição relativas aos juízes no exercício da jurisdição criminal. Proposta de súmula em matéria criminal e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento.
A reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de turma recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Das turmas especializadas. Das disposições gerais. Artigo 24. Cada turma compõe-se de 4 desembargadores e reunir-se-á na presença de, no mínimo, 3 julgadores. Artigo 25. A presidência das turmas será exercida pelo desembargador mais antigo no órgão, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário. Das turmas cíveis. Artigo 26. Compete às turmas cíveis julgar apelação, agravo de instrumento, embargos de declaração de seus julgados, recurso interposto contra a decisão proferida por juiz de vara da infância e da juventude, observado o disposto no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Julgar habeas corpus referente à prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau. Julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do artigo 988, e segunda, e parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Das turmas criminais. Artigo 27. Compete às turmas criminais julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra a decisão proferida por magistrado de primeiro grau. Julgar o recurso interposto contra a decisão proferida por juiz de vara da infância e da juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Processar e julgar o habeas corpus impetrado contra a decisão de magistrado de primeiro grau, observado o artigo 26, segunda, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de turma recursal dos juizados especiais criminais. Das disposições comuns aos capítulos anteriores. Artigo 28. Aos Conselhos Especial e da Magistratura, às câmaras e às turmas, nos processos de respectiva competência, cabe, ainda, julgar os embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos, as medidas e os processos incidentes, o agravo interno contra a decisão do relator, a restauração de autos, os incidentes de execução que lhes forem submetidos. Artigo 29. São atribuições dos presidentes dos órgãos colegiados presidir as sessões, submetendo-lhes questões de ordem, convocar sessões extraordinárias, manter a ordem nas sessões, adotando as providências necessárias, proclamar os resultados dos julgamentos, comunicar ao presidente do tribunal ou ao corregedor da justiça a existência de indício da prática de falta disciplinar por magistrado, servidor, tabelião, registrador ou serventuário, quando assim deliberado pelo colegiado no julgamento. O presidente do Conselho Especial e os presidentes das câmaras votarão quando o julgamento exigir quórum qualificado para apuração do resultado ou quando houver empate. Os presidentes das câmaras e das turmas indicarão ao presidente do tribunal servidor para ser nomeado secretário do respectivo órgão e designar o substituto. Das comissões. Artigo 30. As comissões, permanentes e temporárias, colaboram no desempenho dos encargos do Tribunal de Justiça. Artigo 31. São comissões permanentes: a Comissão de Regimento Interno, a Comissão de Jurisprudência, a Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório. Os membros das comissões serão indicados pelo presidente do tribunal para aprovação do Tribunal Pleno. Os membros das comissões cumprirão mandato de 2 anos, permitida uma recondução. É vedada a participação do mesmo desembargador em mais de uma comissão permanente. Artigo 32. As comissões contarão com o apoio dos órgãos da administração do tribunal. Artigo 33. O Tribunal Pleno e o presidente do tribunal poderão criar comissões temporárias com qualquer número de membros. Da Comissão de Regimento Interno. Artigo 34. A Comissão de Regimento Interno é composta por 5 membros efetivos e 2 membros suplentes, sendo presidida por seu membro mais antigo.
Artigo 35. Compete à Comissão de Regimento Interno propor e manifestar-se sobre propostas de alterações regimentais. O presidente do tribunal poderá consultar a Comissão de Regimento Interno sobre outras matérias administrativas. Artigo 36. A Comissão de Regimento Interno reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e terá o prazo de 30 dias para se manifestar sobre as propostas que lhe forem submetidas, salvo hipóteses de urgência. Da Comissão de Jurisprudência. Artigo 37. A Comissão de Jurisprudência é composta de 5 membros efetivos e um suplente, sendo presidida por seu membro mais antigo. A Comissão de Jurisprudência terá um representante de cada Câmara especializada. Artigo 38. Compete à Comissão de Jurisprudência propor e se manifestar sobre propostas de edição, revisão e cancelamento de súmula, observado o disposto nos artigos 331, 334 e 335. A Comissão de Jurisprudência auxiliará o Tribunal nos assuntos relacionados à sua competência. Da Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório. Artigo 39. A Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório é composta por 3 membros efetivos, dentre os quais o corregedor, que a presidirá, bem como por um suplente. Artigo 40. Compete à Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório o exame das condições pessoais e do desempenho do juiz de direito substituto durante os 2 primeiros anos de exercício do cargo. Do presidente do tribunal, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente e do corregedor da Justiça. Artigo 41. O presidente do tribunal, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça terão mandato de 2 anos e tomarão posse no primeiro dia útil seguinte a 21 de abril. Ao tomarem posse, prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República, as leis e as decisões da Justiça. Artigo 42. Se ocorrer vacância dos cargos de presidente do tribunal, de primeiro vice-presidente, de segundo vice-presidente ou de corregedor da Justiça, realizar-se-á nova eleição, salvo se faltarem menos de 6 meses para o término do mandato, caso em que a presidência do tribunal será exercida pelo primeiro vice-presidente, e a primeira vice-presidência, a segunda vice-presidência ou a corregedoria da Justiça, pelos demais membros, observada a ordem decrescente de antiguidade. Artigo 43. São atribuições do presidente do tribunal: representar o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos territórios nas suas relações com os outros poderes e autoridades, administrar e dirigir os trabalhos do tribunal, presidir as sessões do Tribunal Pleno, do Conselho Especial e do Conselho da Magistratura, bem como as sessões solenes e as especiais, cumprindo e fazendo cumprir este regimento. Promover a execução das penas quando a condenação houver sido imposta em ação de competência originária do tribunal, podendo delegar a magistrado de primeiro grau a prática de atos não decisórios. Determinar a suspensão dos serviços judiciários na ocorrência de motivo relevante. Elaborar as escalas de plantão judicial do Conselho da Magistratura e de plantão semanal da segunda instância. Requisitar as verbas necessárias ao pagamento de precatórios pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Velar pela regularidade e pela exatidão das publicações das estatísticas mensais, relativas aos trabalhos judiciários do Tribunal. Designar desembargador para substituição de membro do Conselho Especial, por ocasião de férias, afastamentos e impedimentos, observados os critérios estabelecidos neste regimento. Designar desembargador para a composição de quórum de outro órgão julgador nas hipóteses previstas neste regimento. Solicitar ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios e ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, lista sextupla para início dos procedimentos referentes ao preenchimento das vagas correspondentes ao 5º Constitucional. Decidir o pedido de suspensão de execução de medida liminar ou de sentença em mandado de segurança. O pedido de avocação de processos. A admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, resolvendo os incidentes suscitados, bem como a decretação de deserção. Pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial, na hipótese do artigo 1029, parágrafo 5º, terceira,
do Código de Processo Civil. O pedido a que se refere o artigo 1036, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Decidir e ordenar o sequestro previsto no artigo 100, parágrafo 2º, Constituição da República. Outorgar a delegação para o exercício da atividade notarial e de registro, bem como extingui-la nos casos previstos em lei, declarando vago o respectivo serviço. Exercer as demais funções que lhe são atribuídas por este regimento. Artigo 44. São atribuições do primeiro vice-presidente: substituir o presidente do tribunal em suas férias, afastamentos, ausências ou impedimentos eventuais. Supervisionar e regulamentar a autuação dos feitos e dos expedientes judiciais protocolizados na Secretaria do Tribunal, dirimindo as dúvidas suscitadas. Homologar o relatório de distribuição dos feitos de competência do Tribunal, admitida a assinatura digital ou pessoal nos casos de manifesta urgência ou de impossibilidade de realização na distribuição por meio eletrônico. Regulamentar a distribuição no segundo grau de jurisdição. Exercer atribuições do presidente do Tribunal, previstas em lei ou neste regimento, que lhe forem delegadas. Exercer as demais funções que lhe são atribuídas por este regimento. A delegação de competência prevista no inciso V far-se-á por ato conjunto do presidente do Tribunal e do primeiro vice-presidente. Artigo 45. São atribuições do segundo vice-presidente: substituir o presidente do Tribunal em suas férias, afastamentos, ausências ou impedimentos eventuais, caso o primeiro vice-presidente esteja impossibilitado de fazê-lo. Exercer a função de coordenador geral do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação, bem como designar magistrados para a coordenação dos respectivos centros judiciários. Exercer atribuições do presidente do Tribunal, previstas em lei ou neste regimento, que lhe forem delegadas. Exercer as demais funções que lhe são atribuídas por este regimento. A delegação de competência prevista no inciso 3º far-se-á por ato conjunto do presidente do Tribunal e do segundo vice-presidente. Artigo 46. Não se transmitirá a presidência do Tribunal quando o afastamento do titular, em missão oficial fora do Distrito Federal, ocorrer por período inferior a 15 dias, devendo o primeiro vice-presidente praticar os atos manifestamente urgentes. A transmissão da presidência far-se-á mediante ofício. Artigo 47. São atribuições do Corregedor da Justiça: fiscalizar, normatizar e exercer o poder disciplinar relativo aos serviços judiciários de primeiro grau de jurisdição e extrajudiciais. Realizar inspeções e correições nos serviços judiciários de primeiro grau de jurisdição e extrajudiciais. Regulamentar a distribuição no primeiro grau de jurisdição. Exercer a função de coordenador geral do Sistema dos Juizados Especiais do Distrito Federal, indicando ao Conselho Especial magistrados para integrar a respectiva coordenação. Presidir inquérito destinado à apuração de infração penal praticada por juiz. Elaborar a escala mensal dos juízes de direito substitutos para os plantões judiciais de primeiro grau. Exercer as funções que lhe forem delegadas pelo Conselho Especial. Dos desembargadores. Das disposições gerais. Artigo 48. Os desembargadores tomarão posse diante do Tribunal Pleno ou do presidente do Tribunal e prestarão o compromisso solene de bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República e as leis, distribuindo justiça e pugnando sempre pelo prestígio e pela autoridade do cargo. Realizando-se a posse perante o presidente do tribunal, o compromisso poderá ser prestado por meio de procurador com poderes especiais. Do ato de posse lavrar-se a termo em livro especial, subscrito pelo presidente do tribunal, pelo empossado e pelo secretário-geral do tribunal. Ao ser empossado como desembargador, o juiz titular ou suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal terá por encerrado o seu mandato na Justiça Eleitoral. Artigo 49. Os desembargadores têm as prerrogativas, as garantias, os direitos e os deveres inerentes ao exercício da magistratura e receberão o tratamento de excelência, conservado o título e as honras correspondentes, ainda que aposentados. Artigo 50. Determina-se a antiguidade no tribunal pela data da posse.
Em caso de posse coletiva, pela ordem de colocação anterior, na classe em que se deu a promoção. Pelo tempo de serviço como magistrado. Pela idade. Artigo 51. É facultada aos desembargadores a transferência de uma turma para outra na qual haja vaga antes da posse de novo desembargador ou no caso de permuta. Se houver mais de um pedido, terá preferência o desembargador mais antigo. Das férias, dos afastamentos e das substituições. Artigo 52. Os desembargadores gozarão férias individuais na forma disciplinada pelo Tribunal. Artigo 53. O desembargador em férias ou em gozo de licença poderá participar das sessões administrativas. Artigo 54. O desembargador que se ausentar, ainda que por motivo de férias, poderá proferir decisões nos processos em que, antes das férias ou do afastamento, haja lançado visto como relator ou revisor, salvo, na hipótese de licença, se houver contraindicação médica. Artigo 55. O desembargador que se ausentar, ainda que por motivo de férias, e que houver pedido vista antes do afastamento, poderá comparecer e proferir decisões nos respectivos processos, salvo, na hipótese de licença, se houver contraindicação médica. Artigo 56. O comparecimento de desembargador, nas hipóteses previstas nos artigos 54 e 55, não acarretará compensação quanto ao período de férias ou de afastamento. Artigo 57. O presidente do tribunal será substituído pelo primeiro vice-presidente, e, na impossibilidade deste, pelo segundo vice-presidente. O primeiro vice-presidente será substituído pelo segundo vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da justiça serão substituídos pelos demais desembargadores, observada a ordem decrescente de antiguidade, a partir do substituído, excluídos os desembargadores que integram o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Quando a substituição for por período igual ou inferior a 30 dias, o substituto acumulará as funções próprias de seu cargo. Em caso de afastamento, superior a 30 dias, não serão distribuídos processos aos substitutos e será observado o disposto no artigo 60. Artigo 58. Os presidentes das câmaras ou das turmas serão substituídos, nas férias, nos afastamentos ou nos impedimentos, pelos demais membros, observada a ordem decrescente de antiguidade no órgão. Artigo 59. Em caso de impedimento ou de suspeição, a substituição caberá a desembargador do mesmo órgão. Não sendo possível a substituição na forma do caput, o presidente da turma ou da Câmara solicitará ao presidente do tribunal a convocação de desembargador de outro órgão, preferencialmente da mesma especialidade, obedecida a ordem decrescente de antiguidade. Será observado o disposto no parágrafo 1º na hipótese de convocação necessária para a complementação de quórum nas turmas e câmaras especializadas. Artigo 60. Em caso de afastamento de desembargador por período superior a 30 dias e de vacância do cargo, a substituição caberá ao juiz de direito substituto de segundo grau localizado na respectiva turma ou, não sendo possível, mediante designação do presidente do tribunal. Durante o período de substituição, a atividade jurisdicional do substituto poderá abranger os processos anteriormente distribuídos ao desembargador substituído. Artigo 61. A convocação de juiz de direito para substituição de desembargador ou de juiz de direito substituto de segundo grau terá caráter excepcional e somente ocorrerá quando a necessidade de substituição ou auxílio superar o número de juízes de direito substitutos de segundo grau em exercício. Na hipótese de afastamento de juiz substituto de segundo grau por período superior a 30 dias, ou em face de situação extraordinária, a critério do Conselho Especial. Também em caráter excepcional, poderão ser convocados juízes de direito para auxílio aos órgãos julgadores, aos desembargadores ou aos juízes de direito substitutos de segundo grau. Artigo 62. A convocação de juiz de direito será realizada por votação favorável da maioria absoluta dos membros do Conselho Especial. Em caso de urgência, a convocação será feita ad referendum pelo presidente do tribunal. A convocação far-se-á na ordem decrescente de antiguidade e observará critérios objetivos que assegurem a impessoalidade da escolha, excluindo-se os juízes de direito que estejam no exercício de jurisdição eleitoral de primeiro grau.
auxílio à presidência, às vice-presidências ou à Corregedoria de Justiça, diretoria de fórum, titularidade de vara da infância e da juventude, coordenação de juizados especiais. Não será convocado juiz de direito que esteja respondendo a processo disciplinar ou tenha recebido pena disciplinar nos últimos 12 meses, contados do retorno ao exercício das atividades, que apresente produtividade sensivelmente inferior à média registrada nos juízos de igual natureza, salvo motivo justificado, que retenha, injustificadamente, autos além do prazo legal. O juiz de direito convocado utilizará a assessoria do substituído ou a estrutura de apoio disponibilizada pela presidência. O juiz de direito convocado ficará vinculado aos processos em que tiver lançado relatório ou pedido inclusão em pauta de julgamento. Artigo 63. O desembargador comunicará oficialmente à presidência do tribunal, em 24 horas, seu afastamento, para regularização da distribuição de processos dos juízes substitutos de segundo grau. Artigo 64. Os juízes de direito substitutos de segundo grau integram classe especial da magistratura de primeiro grau e exercerão atividade exclusivamente jurisdicional no auxílio aos órgãos de segundo grau e na substituição de desembargadores. Nos atos, andamentos e registros concernentes à atividade judicial, os juízes de direito substitutos de segundo grau serão identificados como desembargadores. No acesso ao Tribunal de Justiça não haverá distinção, para fins de antiguidade ou merecimento, entre juízes de direito substitutos de segundo grau, juízes de turmas recursais e juízes de direito. Os juízes de direito substitutos de segundo grau tomarão posse perante o presidente do tribunal. No exercício da atividade jurisdicional nas turmas e câmaras, aplicam-se aos juízes de direito substitutos de segundo grau as normas relativas aos desembargadores, salvo as restrições previstas neste regimento. Artigo 65. Os juízes de direito substitutos de segundo grau serão localizados nas turmas e câmaras especializadas. Os juízes de direito substitutos de segundo grau funcionarão como relator, revisor ou vogal. Os juízes de direito substitutos de segundo grau ficarão vinculados, como relator ou revisor, aos processos que lhes forem distribuídos, independentemente de remoção, permuta ou acesso ao cargo de desembargador. Ato do presidente do tribunal designará o juiz de direito substituto de segundo grau para auxílio ou substituição. No desempenho de auxílio ou de substituição, os juízes de direito substitutos de segundo grau receberão a diferença de remuneração referente ao cargo de desembargador. Artigo 66. Aplicam-se aos juízes de direito substitutos de segundo grau as normas referentes à localização, férias, permuta e transferência dos desembargadores, dos serviços e do processo judicial, das disposições gerais, do registro e da classificação dos feitos. Artigo 67. Os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada. A Secretaria Judiciária ordenará os autos protocolizados e promoverá sua imediata distribuição. Os serviços de protocolo descentralizados do primeiro grau de jurisdição poderão, mediante ato próprio, ser integrados ao protocolo do tribunal. Artigo 68. O registro obedecerá à numeração única de processos no âmbito do Poder Judiciário, observada a ordem de recebimento, ressalvados os feitos em que haja pedido de liminar ou que exijam urgência, os quais terão preferência na autuação, considerando-se, para distribuição, as classes processuais que serão definidas por ato do tribunal. Será registrado como processo penal, após o recebimento da denúncia ou da queixa, o inquérito policial ou qualquer notícia de crime cujo julgamento seja de competência originária do tribunal, obedecendo-se ao disposto no caput deste artigo. Não altera a classe nem acarreta distribuição a superveniência de agravo interno, arguição de inconstitucionalidade, avocatória, embargos de declaração, habilitação incidente, incidente de falsidade, medidas cautelares, processo de execução, restauração de autos, recursos para as instâncias superiores ou outros pedidos incidentes ou acessórios. Far-se a anotação na capa dos autos quando ocorrerem pedidos incidentes, houver interposição de recursos, estiver preso o réu,
for o caso de preferências legais e metas do Poder Judiciário. Correr o processo em segredo de justiça. For determinada pelo relator a certificação de impedimento ou de suspeição de desembargador, do preparo e da deserção. Artigo 69. Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: a ação rescisória, a reclamação, a ação penal privada originária, o agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, o mandado de segurança, a medida cautelar, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. Artigo 70. São isentos de preparo os recursos e as ações intentados pela Fazenda Pública ou pelo Ministério Público, em que ao requerente sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. Artigo 71. Compete ao presidente do tribunal, nos recursos dirigidos às instâncias superiores, e aos relatores, nos processos de competência originária e nos recursos em geral, decidir os pedidos de assistência judiciária gratuita. Em caso de indeferimento, será fixado prazo para o recolhimento do preparo. No caso de competência recursal, prevalecerá a gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Artigo 72. Serão cobrados emolumentos pelo fornecimento de certidões, de quaisquer documentos, e de cópias por qualquer meio de reprodução, autenticadas ou não, ressalvadas as isenções legais. A cobrança será feita de acordo com a tabela do regimento de custas das serventias judiciais e dos serviços notariais e de registro. Os valores e as guias para o recolhimento das custas judiciais de segunda instância ficarão a cargo da Secretaria de Apoio Judiciária da Corregedoria e estarão disponíveis, na página eletrônica do Tribunal, aos interessados para consulta e emissão. O recolhimento será feito em instituição financeira oficial autorizada pelo Tribunal e os comprovantes respectivos deverão ser juntados aos autos. A expedição de alvará de soltura ou de salvo-conduto não será cobrada. Artigo 73. Compete ao presidente do Tribunal, nos recursos dirigidos às instâncias superiores, e aos relatores, nas ações de competência originária do Tribunal, decretar a deserção. Preclusa a decisão, os autos serão arquivados ou devolvidos ao juízo de origem independentemente de despacho. Artigo 74. Decorridos 30 dias da intimação e não realizado o pagamento do preparo, as petições relativas a processos de competência originária do Tribunal serão devolvidas ou arquivadas. Da distribuição. Artigo 75. A distribuição far-se-á publicamente por meio de sorteio eletrônico e atenderá ao critério da alternatividade e à numeração sequencial. A alternatividade observará as classes processuais. Haverá sorteio manual em caso de inoperância do sistema eletrônico. Após a distribuição, os autos serão imediatamente conclusos ao relator. Não haverá exclusão prévia de desembargador do sorteio de distribuição por qualquer motivo, inclusive impedimento ou suspeição. Artigo 76. No termo de autuação, será certificado o impedimento para que o relator do processo possa analisá-lo e determinar o cumprimento do artigo 68, parágrafo 3º, 6ª. A suspeição não constará do termo de autuação e sua anotação nos autos somente será realizada após determinação de redistribuição feita pelo relator. Artigo 77. A falta de preparo não impedirá a distribuição. O fato será certificado nos autos e o relator decidirá sobre a matéria. Artigo 78. O registro da distribuição e da movimentação de processos entre os órgãos judiciais, incluindo-se os gabinetes dos desembargadores, os gabinetes dos juízes de direito substitutos de segundo grau e as secretarias das turmas, das câmaras e do Conselho Especial, será feito mediante lançamento no sistema informatizado, executado pelos respectivos serviços dos referidos órgãos. Artigo 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização. Não serão distribuídos processos a desembargador no período de 90 dias que antecede a aposentadoria compulsória ou voluntária, desde que comunicada ao tribunal previamente, por escrito.
Caso não seja consumada a aposentadoria, haverá imediata compensação da distribuição. Em caso de impedimento ou de suspeição do relator, será realizada nova distribuição e haverá oportuna compensação. O presidente do tribunal, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça só exercerão a função de relator no Conselho da Magistratura. Artigo 80. Será observada a proporcionalidade na distribuição dos feitos entre desembargadores e órgãos julgadores, respeitadas as respectivas classes. O sistema informatizado não manterá diferença superior a 3 processos, por classes, entre os integrantes do mesmo órgão. Haverá compensação na distribuição por prevenção. Ao membro do Conselho Especial e ao convocado, bem como ao membro da Câmara de Uniformização, far-se-á compensação dos processos nas turmas. Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso civil ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se a devida compensação. O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. O primeiro vice-presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Artigo 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator afastar-se definitivamente do tribunal. Afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 dias. Eleger-se para cargo de direção do tribunal. Para as hipóteses previstas nos incisos 2º e 3º, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do primeiro vice-presidente, reclamem igual providência. Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. Artigo 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. Artigo 84. Ao reassumir suas funções, o desembargador que se encontrava afastado poderá receber igual número de feitos dos magistrados a quem foram redistribuídos seus processos, cuja apreciação de medidas ou julgamento requereram urgência, respeitadas as respectivas classes, dentro dos 10 dias posteriores à sua reassunção. Após isso, a compensação processar-se-á automaticamente. A compensação será feita mediante acréscimo diário, na distribuição ou redistribuição, de 5 processos no máximo, até a integralização. Artigo 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Artigo 86. O primeiro vice-presidente regulamentará a distribuição e redistribuição de processos de competência do tribunal e decidirá os casos omissos. Do relator. Artigo 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste regimento, ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova. Apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei. Não conhecer, negar ou dar provimento a recurso,
nos termos dos artigo 932, terceira, quarta e 5, do Código de Processo Civil. Decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente no tribunal. Determinar a intimação do Ministério Público nas hipóteses legais. Nos casos em que o Ministério Público tiver funcionado no primeiro grau, a Secretaria providenciará a intimação independentemente de despacho. Determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução do processo, podendo delegar a prática das que achar necessárias, zelando pelo cumprimento das decisões interlocutórias, salvo se o ato for de competência do órgão colegiado ou do respectivo presidente. Submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo. Homologar desistências e autocomposições das partes. Admitir ou rejeitar a ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do tribunal ou de tribunal superior. Processar e julgar a habilitação incidente. Presidir o processo de execução de competência originária do tribunal, podendo delegar a magistrado de primeiro grau a prática de atos não decisórios. Solicitar ou admitir, nos casos previstos em lei, a participação de amicus curiae e definir os seus poderes. Julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Analisar a regularidade de depósitos judiciais, observando a guia de depósito aprovada pelo tribunal. Lançar relatório nos autos, quando exigido em lei ou neste regimento, e determinar a inclusão do processo em pauta ou levá-lo para julgamento em mesa. Decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do tribunal. Redigir emendas e acórdãos. Mandar expedir e subscrever ofícios, alvarás e mandados, zelando pelo cumprimento das decisões tomadas, inclusive das sujeitas a recursos sem efeito suspensivo, e praticar todos os demais atos processuais necessários. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Antes de dar provimento ao recurso por decisão unipessoal, o relator deverá facultar a apresentação de contrarrazões. Artigo 88. Se o relator, de ofício ou mediante provocação, constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. Na hipótese do parágrafo anterior, as partes poderão se manifestar na própria sessão de julgamento, caso estejam presentes e se sintam habilitadas a fazê-lo. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput. Em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores. Artigo 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste regimento, ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova. Apreciar o pedido de liminar. Admitir ou rejeitar a ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula ou à jurisprudência predominante do tribunal ou de tribunal superior. Decidir sobre a admissão de embargos infringentes opostos a acórdãos que tenha lavrado. Determinar a intimação do Ministério Público nas hipóteses legais. Nos casos em que o Ministério Público tiver funcionado no primeiro grau, a Secretaria providenciará a intimação independentemente de despacho. Determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução do processo, podendo delegar a prática das que achar necessárias, zelando pelo cumprimento das decisões interlocutórias, salvo se o ato for de competência do órgão colegiado ou do respectivo presidente. Submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo. Determinar a soltura de réu nos casos pendentes de julgamento, assinando o alvará respectivo. Assinar os termos de fiança em livro próprio, juntamente com quem a prestar,
quando concedida pelo tribunal. Presidir audiências admonitórias, podendo delegar essa atribuição a magistrado de primeiro grau, salvo nos processos de competência originária do tribunal. Lançar relatório nos autos, quando exigido em lei ou neste regimento, e determinar a inclusão do processo em pauta ou levá-lo para julgamento em mesa. Julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Homologar desistências e transações. Decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do tribunal. Mandar expedir e subscrever ofícios, alvarás e mandados, zelando pelo cumprimento das decisões tomadas, inclusive das sujeitas a recursos sem efeito suspensivo, e praticar todos os demais atos processuais necessários. Redigir emendas e acórdãos. Artigo 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame do revisor. Artigo 91. Haverá revisor nos seguintes casos: ação penal originária, apelação criminal, quando a pena cominada ao crime for de reclusão, embargos infringentes em matéria criminal, revisão criminal. Artigo 92. Será revisor o desembargador que se seguir ao relator na ordem decrescente de antiguidade no órgão. O juiz de direito substituto de segundo grau ocupará a ordem de antiguidade mais moderna do órgão julgador. Havendo, no órgão julgador, mais de um juiz de direito substituto de segundo grau, observar-se-á entre eles a antiguidade. O juiz de direito convocado ocupará a ordem de antiguidade do desembargador ou juiz substituto de segundo grau substituído. Artigo 93. O revisor será determinado, por ocasião da respectiva conclusão dos autos, entre os desembargadores em efetivo exercício, observada a ordem decrescente de antiguidade. No julgamento de processo vinculado à relatoria de desembargador não mais integrante do órgão julgador, observar-se-á a ordem de antiguidade que neste ocupava no dia de sua saída. Artigo 94. São atribuições do revisor: sugerir ao relator quaisquer medidas da competência desse, completar ou retificar o relatório, ordenar a juntada de petições quando os autos lhe estiverem conclusos, determinando, se necessário, seja a matéria submetida ao relator, pedir dia para julgamento das pautas de julgamento. Artigo 95. Caberá aos secretários dos órgãos julgadores a organização das pautas de julgamento, com a aprovação dos respectivos presidentes. Artigo 96. Atendido, preferencialmente, o critério cronológico, os feitos serão incluídos em pauta na seguinte ordem: feitos cíveis, em que figure como parte ou interessado pessoa portadora de deficiência física, com idade igual ou superior a 60, 100 anos ou portadora de doença grave prevista no artigo 6º, inciso 14, da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Mandado de segurança e respectivos recursos, inclusive apelação, regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, relativos a processos provenientes da Vara de Ações Previdenciárias e da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, cujo relator deva afastar-se do tribunal em caráter temporário ou definitivo ou, encontrando-se licenciado, deva comparecer à sessão apenas para julgá-los. Agravo de instrumento. Apelação. Outros previstos neste regimento. Feitos criminais, em que figurem como parte ou interessado pessoa portadora de deficiência física, com idade igual ou superior a 60, 100 anos ou portadora de doença grave prevista no artigo 6º, inciso 14, da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Mandado de segurança e respectivos recursos, inclusive apelação. Desaforamento, em que o réu se encontre preso, relativos a processos provenientes da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, cujo relator ou revisor deva afastar-se do tribunal em caráter temporário ou definitivo ou, encontrando-se licenciado, deva comparecer à sessão apenas para julgá-los.
agravo de instrumento e recurso em sentido estrito. Outros previstos neste regimento. A lista de processos aptos para julgamento será colocada à disposição para consulta pública na secretária dos órgãos julgadores e na rede mundial de computadores. Artigo 97. Independem de inclusão em pauta. Habeas corpus e respectivos recursos, conflitos de competência em matéria criminal, embargos de declaração, incidentes e exceções de impedimento ou de suspeição. Questões de ordem relativas ao regular andamento do processo. Processos em que haja expressa manifestação das partes para não incluí-los em pauta. Processos de pauta de sessão anterior e aqueles adiados por indicação do relator ou do revisor, desde que expressamente adiados para a primeira sessão seguinte. Serão incluídos em pauta os embargos de declaração que não forem julgados em mesa na sessão subsequente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 267. Caberá ao desembargador que presidir a sessão de julgamento determinar a ordem dos processos que serão julgados. Artigo 98. As pautas de julgamento serão publicadas no Diário da Justiça eletrônico com pelo menos 5 dias de antecedência, certificando-se, em cada processo, a respectiva inclusão. Serão incluídos novamente em pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. A pauta será fixada na entrada da sala em que se realizar a sessão de julgamento.